A Montanha Mágica, obra de Thomas Mann, parte 5. Havia na mesa tigelas com geleias e com mel, pratos com arroz doce, com mingau de aveia, travessa com ovos mexidos e com carne fria. A manteiga figurava em abundância. Alguém estava a levantar a redoma de vidro para cortar um pedaço de queijo suíço úmido de gordura. E no centro da mesa via-se ainda uma fruteira com frutas frescas e secas. Uma criada vestida de preto e branco perguntou a Hans Castorp o que ele desejava beber: chocolate, café ou chá. Era baixinha como uma criança e tinha um rosto oblongo, de velha. Como Hans Castorp constatou com espanto, era uma anã. Ele lançou um olhar ao primo, mas este se limitou a dar de ombros, franzindo as sobrancelhas, como a dizer: e daí, que é um anã? Assim, Hans Castorp, conformando-se com o fato estranho, pediu chá, com especial cortesia, por se tratar de um anã. Pôs-se então a comer arroz doce com canela, enquanto seus olhos vagavam por sobre os demais pratos que ainda desejava experimentar, e estudavam os hóspedes distribuídos nas 7 mesas, os colegas de Joachim, seus companheiros de destino, todos enfermos interiormente, e aqui e ali conversando, tomavam o café da manhã. A sala estava decorada com aquele gosto moderno que sabe dar um cunho fantástico à mais singela objetividade. Não era muito larga em proporção a seu comprimento. Rodeava-a uma espécie de passeio onde se viam aparadores e que se abria em amplas arcadas para o interior cheio de mesas. Os pilares revestidos até meia altura de madeira cujo lustro imitava o sândalo, e dali em diante, caiados da mesma forma como a parte superior das paredes e o teto ostentavam faixas multicores com motivos simples e alegres, que se repetiam nos vastos arcos da abóbada, pouco acentuada. Guarneciam a sala alguns candelabros elétricos de latão polido, compostos de 3 argolas superpostas, ligadas entre si por um entrelaçamento decorativo. Em volta da argola inferior havia uma série de globos de vidro fosco, parecidos com pequenas luas. Existiam 4 portas envidraçadas, 2 em frente de Hans Castorp, na largura da sala, que davam para um avançado, uma terceira à esquerda, que conduzia diretamente ao vestíbulo de entrada, e finalmente aquela pela qual Hans Castorp entrara, vindo de um corredor, uma vez que Joachim o guiara por uma escada diferente da que haviam usado a noite passada. À sua direita estava sentada uma criatura pouco vistosa, vestida de preto, de tez veludosa e faces levemente febris, que dava a Hans Castorp a impressão de ser costureira ou modista, sem dúvida porque ela tomava apenas café com pão e manteiga, e porque nele a ideia de uma costureirinha fazia tempo que se associara com esse tipo de refeição. O lugar, à sua esquerda, estava ocupado por uma senhorita inglesa, também já avançada em anos, muito feia, com dedos magros e enregelados. Lia cartas da sua terra natal, escritas em letra redonda, enquanto bebia um chá cor verde. Depois vinha Joachim e, em seguida, o senhor Storr, numa blusa de lã enxadrezada. Ao comer, mantinha a mão esquerda firmemente cerrada nas proximidades da face. Era visível o seu esforço de proferir as palavras com um ar de distinção e cultura, mostrando uns grandes e estreitos dentes de lebre sob o lábio superior. Um jovem de fino bigode e com a cara de quem tem à boca qualquer coisa de gosto repugnante, sentou-se ao lado dela e tomou a refeição em completo silêncio. Entrou quando Hans Castorp já se instalara na cadeira. Saudou os comensais com um rápido gesto de queixo, enquanto ainda caminhava, e ocupou o seu assento, demonstrando claramente que não tencionava travar conhecimento com o novo pensionista.
Talvez estivesse demasiado enfermo para dar atenção a esse tipo de convenções e para se interessar pelo ambiente em geral. Durante um momento, sentou-se à sua frente uma jovem extraordinariamente magra, de cabelos louros claros, que esvaziou no prato uma garrafa de iogurte, tomou com a colher e sumiu imediatamente. A conversação à mesa não era muito animada. Joachim palestrava cerimoniosamente com Storr, informando-se a respeito da sua saúde e inteirando-se com um pesar formal de que esta deixara muito a desejar. A senhorita Storr queixou-se de seu estado de lassidão. Sinto-me tão lassa, disse, arrastando as sílabas com a afetação peculiar às pessoas pouco cultas. Já antes de se levantar, tivera 37,3 de febre, e quanto não teria de tarde. A costureira, como comunicou, tinha a mesma temperatura, mas declarou sentir-se, pelo contrário, muito agitada, tomada de uma tensão íntima, desassossegada, como se achasse às vésperas de um acontecimento singular e decisivo, o que em absoluto não era o caso, visto se tratar de uma excitação puramente física, sem motivos na alma. Já não parecia ser costureira, porquanto se expressava numa linguagem correta, até erudita. A Hans Castorp, por sua vez, essa tal excitação, ou pelo menos o fato de se falar dela, causou a impressão de uma coisa até certo ponto inconveniente e quase escandalosa numa criatura tão insignificante e prosaica. Perguntou primeiro a costureira e depois a senhorita Storr há quanto tempo já se achavam no sanatório, e ficou sabendo que aquela vivia ali fazia 5 meses e esta há 7. A seguir reuniu seus conhecimentos de inglês para interrogar a sua vizinha da direita acerca da qualidade de chá que ela tomava. Era chá de roseira brava e se tinha um sabor agradável, o que a senhora confirmou quase impetuosamente. Feito isso, pôs-se a contemplar a sala onde as pessoas iam e vinham, já que o café da manhã não constituía uma refeição que se fizesse rigorosamente em comum. Recearam um pouco receber impressões horrorosas, mas viu-se logrado. O ambiente nessa sala parecia bastante animado. Absolutamente não despertava a ideia de um lugar de sofrimentos. Jovens de ambos os sexos, tostados pelo sol, entravam cantarolando, conversavam com as criadas e atacavam a comida com vigoroso apetite. Havia também pessoas mais idosas, casais, uma família inteira com crianças que falavam russo e até uns adolescentes. As mulheres vestiam quase todas casaquinhos muito justos, de lã ou de seda, suéteres, como os chamavam, ora brancos, ora a fantasia, com golas voltadas para fora e bolsos laterais. Era bonito ver como andavam ou palestravam com as mãos enterradas nesses bolsos. Em algumas mesas eram exibidas fotografias, sem dúvida instantâneos recentes, tirados pelos próprios pensionistas. Numa outra mesa trocavam selos, falavam do tempo, de como haviam dormido e da temperatura que tinham de manhã, tirada na boca. A maioria mostrava-se alegre, provavelmente sem motivo particular, apenas por não terem preocupações imediatas e estarem reunidos num grupo numeroso. Verdade é que alguns se achavam sentados à mesa, com a cabeça apoiada nas mãos e o olhar cravado à sua frente, mas os outros deixavam-nos cismar e ninguém lhes prestava atenção. De repente, Hans Castorp sobressaltou-se, irritado como que ferido. Uma porta acabava de bater violentamente, a porta da esquerda, que dava para o vestíbulo. Escapara às mãos de alguém ou foi mesmo fechada com estrondo. Era esse um ruído que Hans Castorp abominava.
e que sempre o deixava nervoso. Talvez se baseasse essa animosidade na sua educação, talvez proviesse de uma idiosincrasia inata. Em todo o caso, ele detestava as portas cerradas com estrondo e tinha vontade de esbofetear a quem cometesse esse crime na sua presença. No caso particular, tratava-se, além do mais, de uma porta envidraçada, o que, pelo tinir estridente, aumentava o choque. Barbaridade, disse Hans Castorp de si para si, todo revoltado, que falta de educação. Mas, como no mesmo instante a costureira lhe dirigisse a palavra, não teve tempo para descobrir o culpado. Contudo, assomaram-lhe algumas rugas entre as sobrancelhas louras, enquanto respondia à sua interlocutora. Joachim perguntou se os médicos já haviam passado. Sim, fizeram a primeira ronda, respondeu alguém. Acabavam de sair precisamente no momento em que os primos tinham entrado. Nesse caso, era melhor ir embora. Sem esperar, opinou Joachim. Sem dúvida, encontrariam no decorrer do dia outra oportunidade para apresentar Hans Castorp. Mas, na porta, quase esbarraram com o Dr. Behrens, que entrava a passo rapidíssimo, acompanhado do Dr. Krokonski. Epa! Cuidado, cavalheiros! Exclamou Behrens. Este encontro poderia ter acabado num desastre para os nossos calos, brincou. Falava com a pronúncia arrastada do noroeste da Alemanha e mastigava as palavras. Então o senhor é o tal... disse Hans Castorp, quando Joachim o apresentou, batendo os calcanhares. Muito prazer. E estendeu ao jovem uma mão do tamanho de uma pá. Era um homem ossudo, muito mais alto do que o Dr. Krokonski, de cabelos completamente brancos, com a nuca saliente, grandes olhos azuis, proeminentes, injetados e lacrimosos, nariz arrebitado e um bigodinho curto, um tanto torto, em virtude de um franzimento unilateral do lábio superior. O que Joachim dissera das bochechas do médico era pura verdade. Elas eram azuis, de maneira que a cabeça formava um berrante contraste com o jaleco branco de cirurgião que ele usava. Jaleco cintado que descia abaixo dos joelhos, deixando ver as calças listadas a uns pés colossais, calçados de botinas amarelas, bastante surradas. O Dr. Krokonski também andava de trajes profissionais, mas o seu jaleco era de lustrina preta com elásticos nos punhos e que lhe realçava ainda mais a palidez. Limitando-se a um mero papel de assistente, não tomou parte na cena de apresentação, mas uma certa tensão crítica da sua boca demonstrou que ele julgava um tanto esquisita a sua posição de subalterno. Primos, hein? Perguntou o Dr. Behrens, apontando para os dois jovens. Fixava neles os olhos azuis, injetados. E o outro também está apaixonado pelo rufar dos tambores? Indagou de Joachim, avançando a cabeça na direção de Hans Castorp. Nunca na vida, não é? Eu vi logo. Agora se dirigia a Hans Castorp, que o senhor tem qualquer coisa de paisano, de comodista. Não é marcial como esse guerreiro aí. Aposto como seria melhor paciente do que ele. Nota-se imediatamente se alguém tem ou não tem vocação para ser um paciente que preste. Para isso precisa-se talento, como aliás é necessário talento para tudo. E esse ajudante de cozinha aí não mostra nem a menor sombra disso. Pode ser até que sirva para o campo de manobras, mas não tem jeito para doente. A todo momento quer ir embora, imagine. Sempre quer ir embora e não para de insistir comigo e de me suplicar, simplesmente não pode esperar o dia em que comecem a judiar com ele lá embaixo.
Que excesso de entusiasmo! Não nos quer sacrificar nem meio ano, e contudo leva uma vida bonita aqui. Diga o Senhor mesmo, Ziensen, é ou não é uma vida bonita? Bem, o Senhor, seu primo, saberá nos apreciar melhor. Ele vai se divertir, tenho certeza. Mulheres não faltam aqui, e por sinal são encantadoras, pelo menos quando vistas de fora. Há algumas muito pitorescas, mas o Senhor deveria era melhorar um pouco as suas cores, para não fazer um papel feio diante do belo sexo. Dizem que as árvores da vida é verde, muito bem, mas para a cutis o verde não me parece indicado. Totalmente anêmico, claro, constatou, aproximando-se sem mais aquela de Hans Castorp e baixando-lhe uma das pálpebras com o índice e o dedo médio. Eu disse logo que o senhor está totalmente anêmico. Quer saber uma coisa? Não era má ideia abandonar por algum tempo a sua querida Hamburgo. Não nego que seja uma cidade a qual nós aqui devemos ficar muito gratos. É uma bela cidade. Sempre nos manda um bom contingente, graças à sua meteorologia úmida. Mas permita-me que eu aproveite a ocasião para lhe dar o meu despretensioso conselho. Sabe, enquanto estiver aqui, faça a mesma coisa que seu primo. Nada melhor, no seu caso, do que viver por algum tempo como se tivesse uma ligeira tuberculose e acumular algumas proteínas, entende? É uma coisa curiosa. No nosso meio, esse metabolismo proteico, embora fique aumentada a combustão geral, o corpo chega a fixar proteínas. Mas então, Ziensen, dormiu bem? Lindo, não é? E agora um passeio, vamos? Mas só meia hora e nada mais. E depois ponha à boca o charuto de mercúrio. Convém sempre tomar nota. Ziensen, minuciosamente. Sábado quero ver a sua curva e seu primo pode também tomar a temperatura. Controlar não faz mal a ninguém. Passar bem, senhores. Divirtam-se. Adeuzinho. Adeuzinho. E o Dr. Krokonski, depois de falar a esmo pelos cotovelos, saiu. E o doutor, depois de falar a esmo pelos cotovelos, saiu. E o Dr. Krokonski o acompanhou, que continuava cruzando a sala, balançando os braços, com as palmas das mãos voltadas para trás, e perguntando à direita e à esquerda aos doentes se haviam dormido bem, que todos afirmavam que sim. Brincadeira de mau gosto, viático, hilaridade interrompida. Homem muito simpático, disse Hans Castorp, enquanto atravessavam o portal após terem cumprimentado amavelmente o porteiro coxo que se achava na sua guarita classificando cartas. Saíram ao ar livre. O portal encontrava-se na parte sudeste do edifício caiado de branco, cujo corpo central tinha um andar a mais que as duas alas e era encimado por uma pequena torre coberta de zinco e guarnecida de um relógio. Quem saía por esse portal não entrava no jardim cercado, mas penetrava logo na natureza livre, com vista sobre prados que se estendiam pelas encostas das montanhas e estavam semeados de isolados abetos de pouca altura e de pinheiros tortos agachados no chão. Você está bem de saúde, Hans Castorp, disse Joachim. Sim, com exceção desta anemia, respondeu Hans Castorp, e não usou luvas de pelica para me falar a queima-roupa da minha cor verde, mas é verdade. Eu mesmo notei que, em comparação com o pessoal daqui, meu rosto é quase verde. Lá em casa não tinha reparado nisso, e achei muito gentil da parte dele dar-me assim, sem mais aquela, uns conselhos desinteressados. Como disse, tenho a intenção de fazer o que ele me recomendou e de adaptar o meu estilo de vida ao seu, primo.
Que mais poderia fazer aqui em cima? E não me fará mal nenhum acumular algumas proteínas, embora essa expressão me soe meio estranha. Não acha também? Enquanto caminhava, Joachim tossiu algumas vezes. Ao que parecia, cansava-o a subida. Quando ele, pela terceira vez, teve um acesso de tosse, estacou, franzindo a testa, e disse: "Toque para a frente." Hans Castorp apressou-se em prosseguir no caminho sem olhar para trás. Depois diminuiu, porém, o passo até quase parar, porque tinha a impressão de ter se adiantado muito ao primo, mas não voltou a cabeça. Um grupo de pensionistas de ambos os sexos vinha se aproximando dele. Hans Castorp já os vira trilhar o caminho plano a meia altura da encosta. Agora se achavam bem perto, na descida, indo ao seu encontro, a passo barulhento, numa confusão de vozes. Eram 6 ou 7 jovens, pessoas de diferentes idades, umas muito jovens, outras já nem tanto, mas ainda jovens. Hans Castorp contemplou-as com a cabeça inclinada para o lado, enquanto seus pensamentos se ocupavam com Joachim. Andavam sem chapéu, tostados pelo sol. As jovens vestiam pulloveres de cor, ao passo que os rapazes, na sua maioria, iam sem sobretudo e mesmo sem bengala, como quem sai sem cerimônias, com as mãos nos bolsos para dar uma voltinha. Achavam-se na descida, que não exige grande esforço muscular, mas apenas um ligeiro refreamento pelas pernas fincadas no chão, para evitar o excesso de velocidade e o consequente tropeção. Assim, seu modo de andar tinha algo de alado e leve, que se comunicava às suas fisionomias e à sua atitude em geral, e inspirava a quem os via o desejo de fazer parte do grupo. Já se encontravam próximos de Hans Castorp, que se pôs a examinar-lhe os rostos. Nem todos estavam queimados pelo sol. 2 moças destacavam-se até pela palidez. Uma magrinha com um caniço, com a tez de marfim, e a outra mais baixa, gorducha, com a cara salpicada de lunares. Todos o fitaram com o mesmo sorriso petulante. Uma moçoila alta, de suéter verde, com cabelos desgrenhados e uns estúpidos olhos semicerrados, passou tão perto de Hans Castorp que quase lhe roçou o braço, e ao mesmo tempo assobiava. Mas que coisa louca! Assobiava, porém não fazia com a boca, porém sua boca não se movia, nem sequer contraía os lábios. Pelo contrário, mantinha-os firmemente cerrados. Havia qualquer coisa que assobiava no seu interior, enquanto ela encarava Hans Castorp com uma mirada tola dos olhos entreabertos. Era um assobio sumamente desagradável, agudo, penetrante e todavia oco, prolongado e que pelo fim baixava de tom, assim como fazem aqueles porquinhos de borracha que se compram nas feiras e que deixam escapar com um som gemebundo o ar insuflado nele. Tal era o ruído que partia inexplicavelmente do peito da jovem, enquanto ela se afastava com o resto do grupo. Hans Castorp quedou-se imóvel, olhando para longe. Então se virou bruscamente, percebendo que esse assobio atroz fora um trote, uma brincadeira de antemão preparada, pois viu pelos movimentos de ombro que aquela gente estava rindo dele. Um rapaz atarracado e beiçudo que, para andar com as mãos nos bolsos da calça, levantava o paletó de uma forma bastante inconveniente, virou-se descaradamente para ele e riu. Nesse meio tempo, Joachim se aproximara, passou pelo grupo, cumprimentou-os
na sua maneira militar, fazendo uma quase continência, inclinando-se de tacões unidos. Em seguida, voltou-se para o primo com um olhar interrogador. O que há com você, Hans Castorp? Perguntou Joachim. Ela assobiou, respondeu Hans Castorp. Assobiou com a barriga, sei lá, ao passar junto de mim. Tenha bondade de me explicar o que é isso, Joachim. Ora, exclamou Joachim, com uma risada desdenhosa. Não foi com a barriga. Bobagem. É a Clearfield, Hermine Clearfield. Assobia com o pneumotórax. Com que? Gritou Hans Castorp, sumamente excitado. Com pneumotórax. Hans Castorp ficou pensativo e vacilando entre o riso e o choro quando acrescentou: afinal de contas, não se pode esperar de mim que eu compreenda a gíria de vocês, meu primo. Vamos, adiante, disse Joachim. Posso lhe explicar tudo no caminho, enquanto a gente passeia. Parece mesmo que você criou raízes. Trata-se de um negócio de cirurgia, compreende? É uma intervenção que frequentemente executam aqui. O Dr. Behrens tem grande prática nisso. Quando o pulmão está muito atacado, muito mesmo, e o outro está bom, ou pelo menos relativamente bom, dispensa-se o lado doente por algum tempo de qualquer atividade, deixe ele descansando a fim de poupá-lo. Quer dizer, dá um talho nesta região, no flanco, não sei precisamente onde, mas o Dr. Behrens é um mestre nessas coisas. E depois enche a gente de gás, de nitrogênio, entende? E assim o pulmão carcomido é posto fora de ação. É claro que o gás introduzido no corpo não se conserva indefinidamente. Precisa ser renovado de 15 em 15 dias, mais ou menos. É a mesma coisa que reencher um balão, compreendeu? Ao cabo de um ano ou mais, se tudo for bem, pode o pulmão curar-se totalmente graças a esse completo descanso, mas nem sempre termina assim. Parece até que a intervenção é bastante arriscada. Contudo, dizem que já foram obtidos muitos bons resultados com esse pneumotórax. Toda aquela turma que você acaba de encontrar anda com ele. Havia lá o Sr. Hiltz, aquele que tem os lunares, sabe? E a senhora Levi, uma magrinha que você se lembra, ela ficou de cama por muitíssimo tempo. Eles formaram um grupo, pois essa coisa do pneumotórax estabelece uma relação natural entre as pessoas que passam pelo procedimento. Chamam-se entre si a sociedade meio-pulmão. São conhecidos por esse nome, mas o orgulho da sociedade é a Hermine Kleinfort, porque ela sabe, mas o orgulho da sociedade é a Hermine Clearfield, porque ela sabe assobiar com pneumotórax. É um talento especial que muitos poucos têm. Como ela consegue fazê-lo, não se sabe. Não lhe posso explicar. Nem ela mesma sabe explicá-lo claramente. Depois de ter andado depressa, é capaz de assobiar interiormente, e disso se aproveita para fazer piadas, brincar, para dar um susto a gente, sobretudo aos doentes recém-chegados aqui. Acho, aliás, que com isso perde nitrogênio, pois precisa restabelecer-se de 8 em 8 dias. Agora, Hans Castorp desatou a rir. No decorrer das explicações de Joachim, a sua excitação tomara decididamente o rumo da hilariedade. Enquanto prosseguia no caminho, cobrindo os olhos com a mão e inclinando-se para a frente, sentia os ombros sacudidos por uma rápida sucessão de risinhos silenciosos. Primo, é uma sociedade registrada? Perguntou numa voz embargada que, à força de conter o riso, soava chorona e levemente queixosa. Tem estatutos? Que pena você não ser sócio. Olhe, nesse caso poderiam admitir-me como sócio honorário ou como visitante, entende? Você deveria pedir ao Dr. Behrens que lhe ponha a parte dos pulmões fora de ação. Quem sabe se você
não conseguiria também assobiar se esforçasse um pouco? Afinal de contas, isto se aprende. Em todo caso, é a coisa mais engraçada que já vi, acrescentou com um profundo suspiro. Escute, não me leve a mal que eu fale desse jeito, mas eles mesmos andam tão bem-humorados, esses seus amigos pneumáticos. Quem vê como caminham assim alegremente, e quando se pensa que essa era a sociedade meio pulmão. Fio, fio, sibilou ela. Que pequeno, mas isso é pura traquinice. Por que estão tão alegres? Pode me explicar, Joachim? Joachim esforçou-se por encontrar uma resposta. Meu Deus, disse enfim, eles estão tão livres. Quero dizer, é gente moça e o tempo não significa nada para eles. E quem sabe se não vão morrer? Para que então ficar com a cara triste? Às vezes vem a ideia de que essa coisa da doença e da morte, no fundo, não séria. Às vezes vem a ideia de que essa coisa da doença e da morte, no fundo, não séria, é antes uma espécie de relaxamento. A seriedade existe somente na vida lá de baixo, meu primo. Creio que você também compreenderá isso quando estiver mais tempo aqui em cima. Sem dúvida, confirmou Hans Castorp. Tenho certeza disso, Joachim. Desde que estou aqui, comecei logo a me interessar pela vida de vocês. E quando a gente tem interesse por alguma coisa, não tarda a compreendê-la, não é? Mas que se passa comigo? Não me agrada, disse abruptamente, olhando em volta. Já faz tempo que pergunto o que me incomoda, meu primo. E agora vejo que é o Maria que não tem sabor nenhum. Eu estou como se estivesse com o estômago embrulhado. É mistério para mim. Não nego que hoje comi muita coisa, mas isso não pode ser o motivo, pois quanto mais se come, mais aroma tem. Que acha você? Não sinto gosto nas coisas. Será porque tive uma noite muito agitada? Talvez seja isso, Joachim. Não há jeito. Quer saber de uma coisa? Estou convencido de que isso tem alguma relação com aquele maldito ardor no meu rosto, que está me incomodando outra vez, desde que me levantei. O diabo sabe por quê, mas tenho a impressão de estar todo corado. Você também sentiu isso quando chegou aqui? Senti sim, disse Joachim. No começo, estranhei também muita coisa, mas não se preocupe, meu primo. Eu já lhe disse que não é tão fácil aclimatar-se aqui em cima da montanha. Tudo isso se arranja. Olhe esse banco aí, tem uma vista bonita. Vamos sentar-nos um pouquinho e depois voltar. Está quase na hora do repouso. O caminho tornara-se plano. Corria agora na direção de Devos Plantes e oferecia por entre altos e delgados pinheiros, dobrados pelo vento, o panorama do povoado que se estendia branco sob a luz clara. O banco, de feitio tosco, em que se sentaram, encostava-se à vertente íngreme. A seu lado, um curso de água corria rumo ao vale, gorgolejando e cachoando através de uma calhe de madeira. Com a ponta de um bastão alpino, Joachim pôs-se a designar ao primo os nomes dos cumes envoltos em nuvens que pareciam fechar o vale pelo lado sul. Mas Hans Castorp limitou-se a olhá-los de relance. Inclinado para a frente, desenhava na areia com a bengala fina guarnecida de prata. O que lhe interessava não era aquilo. Há uma coisa que eu queria lhe perguntar, começou. Aquela doente que ocupava o meu quarto acabava de esticar as canelas. Bem, ela morreu, para ser mais justo. Já houve muitos outros óbitos aqui desde que você está aqui, não é, Joachim? Deve ter havido, meu primo, respondeu Joachim, mas são tratados com muita discrição por aqui, sabe? A gente não nota quase nada, ou apenas casualmente alguma coisinha ficamos sabendo. Quando alguém morre, por exemplo, passa a ser tudo no mais estrito sigilo.
em consideração aos outros pacientes, sobretudo as senhoras idosas, que sem isso talvez teriam crise de nervos. Você nem percebe quando alguém morre no quarto que fica ao lado do seu quarto, entende? Trazem o caixão de madrugada, enquanto todos estão dormindo, e vão buscar a pessoa em questão somente em horas determinadas, por exemplo, durante as refeições. Disse Hans Castorp, continuando a desenhar. As coisas se passam, então, atrás dos panos, nos bastidores. Sim, é isto mesmo, e não é exagero, mas recentemente, espere um pouco, faz talvez umas 8 semanas. Nesse caso, não se pode dizer recentemente, objetou Hans Castorp, vigilante e crítico. Como? Ah, sim, então não foi recentemente. Como você é meticuloso, meu primo. Eu disse o número apenas por dizer, bem, faz pouco tempo tive a ocasião de lançar um olhar atrás dos bastidores por mero acaso. Lembro-me daquele dia como se fosse hoje. Foi quando levaram o viático, o sacramento da extrema unção, sabe? Os santos olhos, a pequena Bárbara Ujos, que era católica. Quando cheguei aqui, ela ainda não estava de cama e fazia travessuras que nem uma colegial de 15 anos, mas depois foi enfraquecendo rapidamente. Não se levantou mais do leito. Seu quarto achava-se a 3 portas do meu quarto. Por fim, chegaram seus pais e um dia também chegou o padre. Veio quando todo mundo estava tomando chá da tarde e não havia ninguém nos corredores, entende? Mas imagine o que me aconteceu. Adormeci durante o repouso geral, não ouvi o sinal do gongo e me atrasei uns 15 minutos para o chá. Assim se deu que no momento crítico, em vez de me achar entre os outros, longe um tanto daqui, me perdi atrás dos bastidores, para usar a sua expressão. Eu estava a ponto de atravessar o corredor quando apareceram e foram ao meu encontro com camisas de renda e uma cruz à sua frente, uma cruz de ouro, com lanternas como se fosse o estandarte da banda do regimento. É uma comparação um pouco adequada, disse Hans Castorp com certa severidade. Ora, eu tive essa impressão, meu primo. Foi sem querer que me lembrei disso. Mas ouça o que aconteceu então. Vinham em minha direção passo apressado. Eram uns 3, se não me engano. À frente o homem da cruz, depois o padre com os óculos no nariz e por fim o menino com o turíbulo. O padre levava à altura do peito o viático recoberto e mantinha a cabeça humildemente inclinada. Você compreende, era o Santo Sacramento. Justamente, disse Hans Castorp, por isso estranhei quando você falou da banda do regimento. Pois é, mas espere um pouco. Se você tivesse assistido à cena, também não saberia o que pensar dessa recordação. Era uma coisa capaz de lhe causar um pesadelo estranho. Por quê? Bem, eu não sabia como me comportar numa circunstância dessas. Não andava de chapéu para que eu pudesse tirar, entende? Ah, está vendo? Interrompeu Hans Castorp mais uma vez. Está vendo como é necessário levar chapéu? Notei naturalmente que aqui todos andam sem chapéu. Contudo, se deve usar um chapéu para poder tirá-lo nas ocasiões oportunas. E o que aconteceu então? Postei-me junto da parede, disse Joachim, numa atitude conveniente. Quando se aproximaram de mim, fiz uma leve mesura. Era precisamente em frente do quarto da pequena Bárbara Ujos, número 28. Acho que o padre ficou satisfeito ao ver a minha reverência. Agradeceu muito amavelmente, tirando o barrete. E no momento instantâneo depois pararam. O menino com o turíbulo bateu a porta, abriu então e deu passagem ao superior. E agora imagine o meu espanto e veja se compreende o que senti. No momento em que o sacerdote atravessava o limiar do quarto, começava lá dentro um barulhão, uns berros, como você nunca ouviu, umas 3 ou 4 vezes seguidas. Depois uma gritaria ininterrupta, contínua, gritos que pareciam sair da boca de alguém meio alucinado. Ah! Expressava-se nisso tanta desolação,
horror, protesto, que é indescritível, e havia no meio umas súplicas tão pungentes, e de repente tudo se torna cavo e surdo, como se a voz se tivesse sumido debaixo da terra e viesse das profundezas de um porão. Hans Kestrup voltou-se bruscamente para o primo. Era Ujos? Gritou nervoso. E por que parecia a voz vir do porão? Ela se tinha escondido sob os cobertores, explicou Joachim. Imagine a impressão que eu tive. O sacerdote permanecia perto da entrada, pronunciando algumas palavras tranquilizadoras. Parece-me que o vejo ainda. Ao falar, avançava um pouco a cabeça e depois a retraía novamente. O homem com a cruz e o coroinha achavam-se ainda no limiar do quarto, sem poderem entrar, e por entre os dois eu podia ver o interior do quarto. É igual aos nossos, com a cama à esquerda da porta, contra a parede. À cabeceira havia algumas pessoas, os pais, naturalmente, que também se inclinavam para a cama, proferindo palavras de consolo, e na cama só se via uma massa informe que suplicava, esperneava e protestava atrozmente. Esperneava mesmo? Sim, meu primo, com todas as forças, mas de nada lhe adiantou. Era inevitável que ela recebesse a extrema-unção. O padre aproximou-se dela, os dois outros entraram também e a porta fechou-se. Mas antes pude enxergar a cabeça de Bárbara Ujos, que pareceu por um segundo com os cabelos louros totalmente revoltos. O padre aproximou-se dela. Os dois outros entraram também e a porta fechou-se. Mas antes pude enxergar a cabeça de Ujos, que apareceu por um segundo com os cabelos louros totalmente revoltos. Ela cravou no sacerdote os olhos arregalados, uns olhos como que pálidos, completamente descorados, e logo lançou uns gritos e voltou a esconder-se debaixo da colcha. E você me conta essa história só agora, Joachim? Disse Hans Kestrup depois de um silêncio. Não compreendo porque deixou de fazê-lo ontem à noite, mas Deus, ela devia estar muito forte ainda para se defender desse jeito. Para isso precisa-se muita força. Só deveriam buscar o padre quando uma pessoa estivesse muito fraca, meu primo. Kestrup, ela estava fraca sim, replicou Joachim. Ora, não me faltam histórias para contar. O difícil é fazer a primeira seleção. Bem, estava mesmo muito fraca. O que lhe dava tanta força era unicamente o medo. Sentia um pavor horrível, porque percebia que estava às portas da morte. Era uma mocinha, afinal, e isso justifica até certo ponto a sua conduta. Mas há também homens que se comportam assim, covardemente, o que revela uma covardia imperdoável. E Berens sabe, aliás, como lidar com esses tipos. Ele encontra o tom adequado. Que tom? Perguntou Hans Kestrup, franzindo as sobrancelhas. Não faça tanta fita. Costumo ele dizer. Não faça tanta fita, você é um homem. Costuma ele dizer, respondeu Joachim. Foi pelo menos o que disse recentemente, numa ocasião dessas. Quem nos contou a história foi a enfermeira-chefe, que estava lá para segurar o agonizante. Era um daqueles que no leito de morte ainda fazem uma cena absurda. Drama. Cenas, dramas. Se fazem de vítima, tudo mais. Então o Berens ralhou com ele. Deixe de fazer tanta fita, disse. E o paciente logo ficou quieto. Depois de uns tempos morreu. Hans Kestrup deu uma palmada na coxa e, reclinando-se no encosto do banco, dirigiu os olhos para o céu. Joachim, essa é muito forte, exclamou. Ralhar com um doente e dizer-lhe simplesmente não faça tanta fita a um moribundo? É demais para mim, afinal de contas, um moribundo merece algum respeito. Não se pode dizer-lhe sem mais aquela. Parece-me que um moribundo é, de certo modo, algo sagrado. Não digo o contrário, disse Joachim.
Mas quando alguém se comporta covardemente, faz drama, terror, faz toda aquela fita, o que fazer, meu primo? Não, senhor, insistiu Hans Castorp, com uma violência que não estava proporcional à oposição que lhe fazia. Ninguém me tirará da cabeça que um moribundo é mais nobre do que um indivíduo qualquer que passeia e ri, ganha dinheiro e enche a pança. Não é possível. Sua voz vacilou estranhamente. Não, não é possível que se trate assim. E de repente suas palavras se afogaram numa gargalhada que se apoderou dele e o dominou. O mesmo riso da véspera, um riso que lhe brotava das entranhas, que lhe sacudia todo o corpo e não tinha fim, que lhe cerrou os olhos e extraiu lágrimas por entre as pálpebras comprimidas. Psiu, fez Joachim de repente, cale-se, primo. Cochilou, dando uma cotoveladinha ao primo que ainda se ria tanto e tanto. Hans Castorp ergueu os olhos através das lágrimas. Vindo da esquerda, aproximava-se um forasteiro, um senhor baixinho, moreno, com um bigode preto elegantemente torcido e com calças de xadrez. Trocou com Joachim um olhar e lhe desejou bom dia. Sua saudação era nítida e sonora e deteve-se à frente dos dois jovens numa atitude graciosa, cruzando os pés e apoiando-se na bengala Satã. Seria difícil vacilar, avaliar-lhe a idade. Deveria ter entre 30 e 40 anos, visto seus cabelos nas fontes se acharem estremeados de fios de prata e mais acima se tornarem bastante ralos, se bem que a aparência geral da sua pessoa desse a impressão de juventude. Duas entradas profundas ressaltavam ao lado da fina risca que repartia os escassos cabelos e davam a impressão de aumentar a altura da fronte. Os trajes do forasteiro, amplas calças de xadrez amarelado e paletó muito comprido, de uma fazenda parecida com burel, com duas fileiras, botões e lapelas largas. Esses trajes estavam longe de pretender elegância. O colarinho duro, de pontas arredondadas e viradas para baixo, já estava um tanto puído nas bordas por ter sido lavado frequentemente. A gravata preta estava gasta pelo uso. Além disso, notou Hans Castorp, pelo jeito frouxo com as mangas caíam sobre os pulsos, que o desconhecido não usava punhos. Contudo, era visível tratar-se de um cavalheiro. A esse respeito não deixavam dúvidas cunho de cultura que marcava o rosto do forasteiro, nem tampouco a sua atitude natural e quase nobre. Tal mescla de desalinho e graça, combinada com os olhos negros e o bigode suavemente ondulado, fez Hans Castorp pensar em certos músicos estrangeiros que na época do Natal tocavam nos pátios de Hamburgo e com os olhos aveludados dirigidos para cima estendiam os chapéus de aba larga para que das janelas lhe lançassem moedas. Um tocador de realejo, pensou Hans Castorp, e assim não se admirou nem um pouquinho do nome que ouviu quando Joachim se levantou do banco e com algum acanhamento fez a apresentação. Meu primo Castorp, senhor Setembrinho. Também Hans Castorp se pusera de pé para cumprimentar Setembrini. Seu rosto revelava ainda os traços daquele excesso de hilaridade, mas o italiano cortesmente fez questão de que não se incomodasse e obrigou-os a sentarem-se de novo, ao passo que ele mesmo permanecia em frente aos dois na sua postura agradável. Embora um sorriso, ao manter-se assim completando os primos, contemplando, e principalmente a Hans Castorp, e essa expressão fina, um tanto zombeteira, que lhe aprofundava e encrespava uma das comissuras da boca, sob o espesso bigode, produzia um efeito singular, convidando, em certo sentido, a lucidez do espírito e a vigilância.
Hans Gestorp, de pronto, sentindo-se como que desembriagado, envergonhou-se do seu anterior desenfreamento. Os senhores estão de bom humor. Tem motivo, tem toda a razão. Uma esplêndida manhã, o azul do céu, o sol a sorrir. E com um gesto rápido e elegante do braço, ergueu para o céu a mãozinha amarela enquanto enviava na mesma direção um relance alegre. Realmente, falta pouco para esquecermos onde estamos. Falava sem sotaque exótico e somente a precisão da pronúncia poderia adivinhar que se tratava de um estrangeiro. Seus lábios formavam as palavras com certa volúpia. Dava prazer ouvi-lo. E o senhor teve uma viagem agradável? Perguntou a Hans Gestorp. Já lhe comunicaram a sentença? Quero dizer, já se realizou a sinistra cerimônia do primeiro exame médico? Aqui deveria ter calado e aguardado, se realmente desejasse obter uma resposta, pois fizera a pergunta e Hans Gestorp estava a ponto de responder. Mas o forasteiro continuou imediatamente a falar. Tudo decorreu bem? Da sua hilaridade. Silenciou por um instante enquanto se acentuava o encrespamento de seus lábios. Pode-se tirar conclusões da sua alegria muito diferentes. Quantos meses lhe pespegaram os nossos Minos e Radamanto? A palavra pespegaram soava particularmente engraçada em sua boca. Deixe-me adivinhar, 6 meses, ou logo 9. Ora, aqui não há parcimônia. Hans Gestorp riu-se, cheio de surpresa, e ao mesmo tempo procurou recordar quem eram Minos e Radamanto. Respondeu então, desculpe, mas o senhor está enganado, senhor Settembrini. Settembrini, corrigiu o italiano com nitidez e presteza, acrescentando uma reverência humorística. Senhor Settembrini, perdão, mas, como já disse, há um equívoco da sua parte. Não estou doente. Faço apenas uma visita aqui, uma visita de algumas semanas ao meu primo Joachim, e quero aproveitar esta ocasião para descansar um pouquinho aqui em cima da montanha. Vejam só, então não é dos nossos. Goza de boa saúde, não está doente do pulmão. Não tem os dias contados, como todos nós. Goza de boa saúde, está aqui apenas de passagem. Como Ulisses, no Reino das Sombras? Que audácia descer até estas profundezas, onde os mortos levam uma existência irreal, desprovida de sentido. Até estas profundezas, senhor Settembrini? Não diga isso, que subi uns 5.000 pés para chegar aqui. Não estou em algum buraco, mas sim em uma montanha. É o que o senhor pensa, palavra de honra, trata-se apenas uma ilusão, disse o italiano, com um gesto enérgico da mão. Somos umas criaturas que caíram muito baixo, não é mesmo, tenente? E com isso se voltou para Joachim, que se regozijou bastante ao ouvir o título de tenente, mas esforçando-se por dissimular a sua satisfação, respondeu circunspectamente. Pode ser que a gente se tenha patetado aqui, mas afinal de contas há meios de se regenerar. Pois é, acho também que o senhor tem capacidade para isso, é um homem decente, disse Settembrini. Sim, 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 acrescentou, sibilando 3 vezes o S e fazendo estalar a língua outras tantas vezes contra o céu da boca. Depois, dirigindo-se a Hans Gestorp, exclamou, vejam só, vejam só, vejam só, com a mesma pronúncia do S, enquanto encarava o novato com tamanha intensidade que seus olhos assumiam uma expressão fixa e cega. Por fim, reavivando o olhar, prosseguiu, de modo que o senhor veio voluntariamente a estas alturas, ou ao buraco, sei lá, para visitar esta nossa gente decaída. Quer nos conceder por algum tempo o prazer da sua companhia. Ora, é muito gentil de sua parte.
E quanto tempo tenciona ficar por aqui? Sou indiscreto, mas eu gostaria de conhecer o prazo que uma pessoa se fixa a si própria quando se decide livremente, sem depender da vontade de Radamanto. Vou ficar umas 3 semanas, respondeu Hans Castorp, com um orgulho um tanto fátuo, ao notar que despertava inveja. Oh Deus, 3 semanas? Ouviu, tenente? Não lhe parece mesmo um tanto atrevida essa maneira de viver? Vou passar aqui 3 semanas e depois partirei. Fique sabendo, meu senhor, que nós aqui ignoramos uma medida de tempo que se chama semana. Para nós, a menor unidade é o mês. Fazemos as nossas contas em grande estilo. Corno é o privilégio das sombras. Temos ainda outros privilégios, e todos eles são desse tipo. Posso perguntar que profissão o senhor exerce na vida lá de baixo? Ou melhor, para que profissão se prepara? Como está vendo, não costumamos refrear a nossa curiosidade. Ela também faz parte dos nossos privilégios. Com maior prazer, lhe digo, falou Hans Castorp e deu a explicação desejada. Engenheiro naval, então. Isso, magnífico, gritou Setembrini. Asseguro-lhe que essa profissão me parece magnífica, embora os meus próprios talentos sejam orientados num sentido diferente. O senhor Setembrini é escritor, explicou Joachim com um certo acanhamento. Escreveu o Necrológio de Carducci, Necrológio de Carducci, para algumas revistas alemãs. Você sabe, Carducci. E tornou-se ainda mais acanhado quando o primo olhou pasmado, como se quisesse dizer: que sabe você de Carducci? Não mais do que eu, se não me engano muito. Exatamente, confirmou o italiano, sacudindo a cabeça. Tive a honra de falar aos seus compatriotas da vida desse grande poeta e livre pensador, quando essa vida tinha chegado ao fim. Conheci-o, posso chamar-me seu discípulo, em Bolonha. Estive sentado aos seus pés. A ele devo o que possuo de cultura e de alegria de espírito, mas estávamos falando do senhor, engenheiro naval. Sabe o senhor que está subindo no meu conceito? De repente, se me afigura como o representante de todo um universo de trabalho e de gênio prático. Ora, senhor Setembrini, por enquanto sou apenas um estudante e me acho bem no início da minha carreira. Pois é, e o primeiro passo custa, como aliás é difícil todo o trabalho que merece este nome, não é? Difícil como o diabo, disse Hans Castorp, e essas palavras lhe saíram do fundo do coração. Rapidamente, Setembrini franziu as sobrancelhas. O senhor invoca o próprio diabo para confirmar isso? Perguntou. Satã em pessoa? Sabe talvez que meu grande mestre lhe dedicou um hino? Como? Admirou-se Hans Castorp. Hino ao diabo? Em carne e osso. De vez em quando cantam esse hino na minha pátria, por ocasião de certas solenidades. O Salute, o Satana, o Rivebione, o Fosa Vindice della Ragione. Uma maravilha esse cântico. Contudo, me parece pouco provável que o Senhor tenha pensado justamente nesse diabo, que está em ótimas relações com o trabalho. O diabo ao qual se referiu o Senhor e que abomina o trabalho, porque tem motivos para temê-lo, deve ser aquele outro, do qual dizem que com ele não se brinca. Tudo isso causou uma impressão estranha ao bom Hans Castorp. Não compreendia o italiano, e o resto do que dizia Setembrini tampouco lhe inspirava muita confiança. Essas coisas cheiravam a sermão dominical, ainda que proferidas num tom de brincadeira e palestra leve e jocosa. Hans Castorp olhou o primo, que baixou os olhos, e depois disse: O senhor toma as minhas palavras muito ao pé da letra, senhor Setembrini. O
que eu disse do diabo era apenas uma maneira de falar e nada mais. Deve haver uma pessoa com um espírito, disse Setembrine, mirando o ar com uma expressão melancólica.